Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias, hoje referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O segundo trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, como a vitória no leilão da concessão federal BR-153, Tocantins-Goiás, para exploração por 35 anos, alinhada à estratégia de crescimento da companhia. O contrato de concessão e as diretrizes da EcoRodovias seguem as melhores práticas ESG. A realização da oferta pública primária no valor de R$1,7 bilhão, que serão destinados a novos investimentos, manutenção e ou expansão de suas controladas e reforço de caixa. A assinatura do acordo da Ecovias dos Imigrantes, que fixou premissas que nortearão a extensão do contrato de concessão de junho de 26 para março de 33, considerando a projeção de tráfego conforme a metodologia da ARTESP e do fluxo de caixa marginal. Essas conquistas confirmam o caminho de de-risking do grupo e de alongamento do portfólio. Em maio, a Ecovias dos Imigrantes emitiu R$600 milhões em debêntures pelo prazo de um ano ao custo de CDI mais 1,05% ao ano, para o cumprimento de obrigações no âmbito do acordo para reequilíbrio econômico-financeiro e extensão do contrato de concessão. Em junho, a Ecosul emitiu R$370 milhões em debêntures pelo prazo de 3 anos ao custo de CDI mais 1,65% ao ano. No segundo trimestre de 2021, a companhia avançou em sua agenda ESG, com destaque para a associação da companhia ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne diversas empresas para a promoção do desenvolvimento sustentável junto a governos e sociedade, aprimoramento de metas de seus líderes, com a inclusão da mitigação da intensidade carbônica e da melhoria dos índices de diversidade, a implementação de comitês de segurança do trabalho em todas as unidades de negócio. Mais detalhes podem ser encontrados na página 2 do release de resultados. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, observamos a evolução mensal do tráfego consolidado e do tráfego comparável no primeiro semestre de 2021, comparado aos mesmos períodos de 2020 e 2019. Importante destacar
que nos meses de maio e junho de 2021, o tráfego comparável apresentou aumento de 3,6% e 2,7%, respectivamente, em relação aos meses de 2019. Com relação ao segundo trimestre, demonstramos no slide 3 a variação do tráfego consolidado, que teve crescimento de 41,4%. Desconsiderando o início da operação da Ecovias do Cerrado, o tráfego comparável apresentou crescimento de 29,1% no trimestre, devido à flexibilização das medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate à Covid-19. Destaque para os veículos leves, que tiveram um aumento de cerca de 50%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 4 a receita líquida, excluindo a receita de construção, que cresceu 32,3% no trimestre, e a receita líquida das concessões rodoviárias, que apresentou crescimento de 32,4% no trimestre. Passando para o slide 5, o custo caixa ajustado totalizou R$ 270,8 milhões. Esse aumento deve-se principalmente ao incremento em pessoal, em função do reajuste salarial em março de 2021 e a adesão à lei que permitiu a redução de salários e de jornada de trabalho no segundo trimestre de 2020. Conservação e manutenção, devido à reprogramação no segundo trimestre de 2020, que foi normalizada neste trimestre, e outros. O EBITDA pro forma foi de R$ 570,5 milhões no segundo trimestre, 32,6% acima do segundo trimestre de 2020, com margem de 66,6%. O EBITDA no semestre foi de R$ 1,1 bilhão. No slide 6, apresentamos a evolução do lucro líquido no segundo trimestre de 2021, com aumento de R$ 92 milhões em relação ao segundo trimestre de 2020. O lucro líquido foi impactado principalmente pelo aumento do EBITDA no trimestre. Em relação aos investimentos, no slide 7, o CAPEX no segundo trimestre de 2021 foi de R$ 352 milhões, com destaque para os investimentos em duplicações na Eco 050 e Eco 101. No slide 8, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 5,9 bilhões, redução de R$ 1 bilhão em relação ao trimestre anterior, principalmente em função da entrada de recursos de R$ 1,7 bilhão advindos do follow-on realizado no final de junho de 2021. A alavancagem, medida pelo indicador de dívida líquida e EBITDA pro forma, foi de 2,6 vezes, comparado a 3,3 vezes no primeiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 9, encerramos o trimestre com saldo de caixa de R$ 3,4 bilhões, que representa uma vez a dívida de curto prazo. No slide 10, temos as alavancas de crescimento da EcoRodovias. A capitalização da companhia no valor de R$ 1,7 bilhão, em conjunto com parcerias em futuros leilões, projetos target que já tem geração de caixa no D0, alongamento do contrato da Ecovias dos Imigrantes, distribuição de dividendos adequada ao ciclo de crescimento e geração futura de caixa nos deixam confortáveis quanto à capacidade financeira e competitiva da companhia e permitirão a busca de oportunidades de investimentos no mercado rodoviário brasileiro. Nos slides 11 a 16, apresentamos os principais indicadores ESG, destaque para aprimoramento e inclusão de novas metas ESG para a liderança. Atualmente, a companhia está estudando a concessão federal BR-116-101 Dutra, o lote litoral paulista do governo do estado de São Paulo,
as concessões federais do Paraná e o lote Triângulo Mineiro no estado de Minas Gerais. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança dos nossos colaboradores, usuários e prestadores de serviços e à continuidade dos negócios. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Fernanda Reca, do BTG Pactual. Por favor, Fernanda, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria explorar um pouquinho essa mudança na estrutura acionária que vocês tiveram pós-follow-on, com o Primav saindo do bloco de controle e o grupo STM se consolidando como único controlador. Queria entender o que vocês estão vendo aí no longo prazo em termos de management, né? Acho que vocês estão há algum tempo passando por decisões colegiadas, né? A ideia seria ter um presidente. Como é que vai ser olhando para frente? Também vocês tiveram a renúncia recente do João e do César do Conselho de Administração. Queria entender como é que está o processo de reposição desses nomes. E o segundo ponto, queria explorar um pouquinho os leilões que a Andrea comentou aí na frase introdutória delas, que sobre os ativos que vocês têm interesse, né? Dutra, Triângulo Mineiro, Paraná. Queria entender como é que vocês estão vendo competição para esses ativos e o que é a estratégia de vocês, se a ideia seria entrar via consórcio, entrar com 100% do ativo, só para a gente pegar um pouquinho mais de cor. Obrigada. Bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Sobre a estrutura acionária, acho que enfim, terão reposições, obviamente, teve saída de conselheiros, ainda não foi convocada a Assembleia, né? Mas, enfim, enquanto lançaremos, convocaremos uma Assembleia, terá reposição, isso sim. Não temos ainda uma definição na companhia. Sobre o management, a vida estamos continuando assim, tranquilo, ou seja, é uma situação que está vindo acontecendo bem, então acho que não tenho expectativa. Eu pessoalmente não tenho outras informações, então acho que vemos que a companhia tem sido guiada bem, e assim que tivermos alguma definição dos acionistas, o mercado será informado, né? Sobre os leilões, em geral, o programa de Minas, o programa federal nos interessa, né? Alguns destaques, como a Andrea comentou, Litoral Paulista, aqui em São Paulo, a Dutra, porque também agora já acabou de ser aprovada no TCU, Triângulo Mineiro, mas eu diria que, em geral, os programas de Minas Gerais e o programa federal nos interessam. A competição vai existir, com certeza, a competição terá sempre, são contratos que vêm se aprimorando, vêm sendo transformados, são seguros, tem retorno adequado, então eu diria que a competição vai ter. Nós já participamos na 153 com um parceiro, a GLP, e vamos sim ver se a gente continua com esse parceiro, claro, também, e eventualmente outras alternativas. Tá? Obrigado. Ótimo, obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, do Credit Suisse. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. Obrigado pelas perguntas. Eu queria pedir para vocês comentarem essa queda de margem tri a tri e qual o nível que vocês esperam para o resto do ano.
E uma segunda pergunta, vocês podiam confirmar para a gente quando que é o pagamento caixa da outorga da BR-153? Obrigado. Henrique, tudo bem? Sobre a margem bem, acho bem, está bastante estável agora neste trimestre, mas vai depender, claro, os custos agora estamos voltando a normalizar também com os custos, mas acho que vai depender bastante do tráfego. O tráfego está se comportando bem, julho também temos números positivos respeito ao ano passado. Rispetto al 2019, ano passato siamo ben acima, ma giugno continua essendo positivo rispetto al 2019. L'aspettativa è che a margine continuen expandindo. Claro que estamos já em níveis bastante razoáveis, acho que não esperamos grandes aumentos, mas com o tráfego vindo, os custos agora se normalizando, acho que é esperável umas margens recuperando. Segunda pergunta. Sobre a outorga da construção, que vai ser o valor, desculpa, é a outorga da 135 ou da 153? Da 153, né? Tá. Isso, da 153. 153, quem vai pagar a outorga vai ser a SPV, vai ser uma outorga que uma parte vai para o Tesouro, né? São 4 vezes, digamos, o valor do nosso lance, 3 vezes nosso autor irá em uma conta de reserva que servirá para o projeto compensar eventuais desequilíbrios. Uma parte, um quarto vai para o Tesouro, quem paga é a SPV. A SPV terá recursos tanto de equity dos acionistas que irão aportar equity, quanto de financiamento na própria SPV, é uma estrutura bastante normal, acho. Ok? Perfeito, entendi. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, Guidotti, Andréa, obrigado pela oportunidade. A minha dúvida é sobre o impacto do aumento de preço de matérias-primas, investimento a fazer nas concessões. Se a gente olhar para a linha de compromisso relativos a concessões, a gente viu uma variação bem baixa nesse TRI. Eu só queria entender se vocês pudessem comentar se vocês acham que tem algum risco da gente ver a inflação impactando o CAPEX esperado da empresa. Se vocês puderem dar qualquer cor sobre isso, acho que ajudaria bastante. Muito obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Nós estamos em fase de revisão agora do nosso orçamento, estamos inclusive antecipando essa revisão. Também no CAPEX, seguramente terão que ser analisados os impactos dos aumentos recentes, mas em geral, nosso CAPEX é tudo corrigido normalmente pela inflação, pelo IPCA, né? Então, o aumento que tivemos agora pontual do CAPEX, ele vai impactar, mas não nessa dimensão, porque já nosso CAPEX é inflacionado. E como são fluxos de longo prazo esse CAPEX, não é todo concentrado nos próximos 2-3 anos, acaba que a inflação acaba compensando esses aumentos, às vezes pontuais, seguidos de anos, inclusive diminuições desses insumos. Então, acho que inflacionando o nosso CAPEX, como de longo prazo, acaba sendo uma coisa normalizada, que obviamente sofre da inflação. Nós estamos atualizando e vamos ver se ele já está praticamente nominado. Vamos ver se terá impacto, mas não esperamos grandes impactos. Perfeito, Guidotti, ficou super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Andressa Varoto, do Banco BS. Por favor, Andressa, pode prosseguir. Bom dia, Guidotti e Andréa, obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria só explorar um pouco mais a revisão da metodologia de contabilização da outorga da 135, se isso teve algum impacto no resultado financeiro desse trimestre e se a gente pode esperar alguma mudança no impacto no resultado financeiro daqui para frente decorrente dessa mudança. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Ela foi uma revisão das taxas de desconto para ajuste ao valor presente da outorga. Lembramos que é uma outorga que ele paga até o final da concessão.
Então, ele teve um impacto, sim, no resultado financeiro positivo deste trimestre e teve um reflexo no balanço, nas contas do intangível e de obrigações com poder concedente a pagar. Então, foi ajustado parte do balanço e teve um impacto nesse trimestre. A partir de agora, muda um pouco os efeitos financeiros econômicos dessa outorga, mas o que importa é, afinal das contas, que as obrigações cash a pagar são as mesmas. Tá? Exatamente as mesmas, o caixa que sai é o caixa contratual inflacionado. Foi só uma mudança de representação no balanço, a fotografia. Para a fotografia ajustamos as taxas de desconto, o NPV da outorga aumentou um pouco e teve um impacto neste trimestre, porque foi um ajuste do balanço. Mas é importante de novo que o caixa que temos que pagar é exatamente o mesmo e vai continuar assim. Obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação a novos projetos, né? Vocês mencionaram a Dutra, né, que teve os estudos, né, aprovados pelo TCU, mas o TCU também aprovou o estudo da 381262. Daí queria entender do lado de vocês, dado, né, que a gente está falando de um projeto que pega Minas Gerais e Espírito Santo, se esse projeto também faz sentido dentro do portfólio da EcoRodovias. E a segunda pergunta com relação a Free Flow, né, que vai ser implementado na Dutra, se vocês veem também uma oportunidade para ser implementado nas outras rodovias do grupo. Obrigado. Vitor, tudo bem? O programa federal em geral nos interessa. Então, todos os leilões do âmbito federal, também no Paraná, a gente está acompanhando. A 381 vai sair, foi aprovada, a gente já tem estudos, já tínhamos estudado inclusive parcialmente ela quando saiu em 2013, se não erro. Então a gente vai retomar, vai se estudar a 381, vamos ver se faz sentido. Ela é um projeto que sim, linka regiões que são atreladas ao nosso portfólio, por outro lado é um projeto grande e complexo, tem um CAPEX bastante relevante. Pode, por favor, repetir que tivemos um probleminha de áudio, a segunda pergunta, Victor, por favor. A segunda, Guidotti, é com relação a Free Flow, né, que o governo federal está colocando também já na Dutra. Se vocês veem uma oportunidade para o grupo também tentar trazer essa tecnologia para as outras rodovias da EcoRodovias. Victor, a Dutra que tem o Free Flow, também aqui o ditado do Litoral Paulista já tem Free Flow. Nós temos já 2 pilotos de Free Flow no grupo, na Ecopista, autorizados na Ecopista e na Ecoponte, estamos já em fase de instalações. E eu acho que é uma tecnologia que vem para ficar, ou seja, a resposta diria que sim, né? Porque como, quando, em que medida, onde, tudo a ser definido, mas eu diria que é uma tecnologia que já existe em todo o mundo. Agora foi regulamentada aqui no Brasil, acho que sim, acho que tem possibilidade. Temos vários estudos internos nas nossas concessões, acho que sim, é uma boa oportunidade para todos, diria. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, com Citi. Por favor, Stephen, pode prosseguir. Thank you very much, and good morning, Guidotti and Andrea. A question from me on leverage. So as you think about investing in these other concession assets, what's your long-term view on what could be a reasonable target leverage for the company? And do you see opportunities to obtain longer tenor debt at a fixed interest rate, considering what's happening with Selic rates in Brazil? Thank you.
Muito obrigado, Steve. O Steve perguntou à companhia sobre se a companhia tem um target de leverage que considera ótimo e também perguntou se consideramos captar dívidas de mais longa duração com interesses fixos. Sobre o target de leverage, seguramente a companhia acompanha a sua situação financeira e estimamos ter um target de dívida razoável para o longo prazo. É claro que em uma fase de crescimento, de investimentos, em alguns anos pontuais, esse target pode crescer um pouco. Mas a gente considera que um target normalizado a longo prazo de 3,5, 4 dívida líquida dívida é razoável. Sobre a dívida de longo prazo, com certeza, inclusive o próprio fato de ter renegociado e solucionado os passivos na Ecovias ajuda a empresa a captar linhas de mais longo prazo. E se o mercado estiver, acho que faz sentido. Sobre o interesse fixo, acho que precisa ver se tem nesse mercado, se tem essa oportunidade, mas a princípio a companhia continua olhando a dívidas atreladas tanto à Selic quanto à inflação, considerando que seus fluxos de receita são todos inflacionados. Obrigado, sim. Thank you very much. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes e Marcelo para as considerações finais. Agradecemos a participação de todos e o time e eu estamos disponíveis para qualquer dúvida posterior. Um abraço.